Muito bem, pessoal. Estou gravando novamente, como eu falei, ok? Para subir em YouTube também. E para quedar a classe para vocês utilizarem depois, se precisarem sacar dúvidas, etc. Ok? Vamos lá. Muito bem. Bueno, la función del compresor esencialmente es un rato obvio, pero es importante dejar muy claro que la función del compresor es fornecer el máximo posible, a máxima posible presión ar para o nuestro motor. É importante entender, senhores, que praticamente quando nós falamos sobre movimentar o ar com o compressor, não hace muita, com o fan, perdão, não hace diferença se é nitrógeno, oxígeno, ou argônio ou outros gases, não hace muita diferença. Se fosse argônio, sim, óbvio, mas pero o gás da atmosfera está sendo utilizado como m ponto vezes a velocidade que está sendo imprimida pelas pás do fan. Então, hacemos empuje simplesmente por conta do jorro de ar da atmosfera que está sendo acelerado pelo fan. Agora, quando nós pensamos em um ar que está sendo ingerido por la parte ativa do motor, a parte térmica do motor, ou seja, a parte do core, a parte do coração do motor, infelizmente, o nitrógeno não ajuda muito. O nitrógeno, em verdade, mais atrapalha do que ajuda em si. Se temos, por exemplo, se pudermos utilizar solamente oxígeno e combustível, certamente teremos a possibilidade de gastar muito menos combustível para ter a mesma pressão e praticamente a mesma pressão, a mesma temperatura dimensionada para a entrada da turbina. Então, pero temos nitrógeno em um meio, então temos que utilizar um dispositivo compressor para comprimir uma quantidade grande de aire, especificamente por conta mais especificamente por conta do oxígeno, ok? O nitrógeno, ele não é um empecilho solamente, não é totalmente um empecilho. O nitrógeno, de certa forma, acaba sendo uma parte da massa que vai ser calentada por o aquecimento de los gases executado por la llama e vai ser descargado em la tubeira caliente, vai se expandir e também podemos extrair energia deste gás, do nitrógeno, mesmo o nitrógeno praticamente não participando da combustão. Em verdade, quando o nitrógeno participa é malo, porque isso vai generar óxido de nitrógeno, que é algo ruim. É um poluente que nós tentamos sempre impedir de formar ou formar o mínimo possível. Bueno, pero em geral podemos dizer que o nitrógeno não é assim tão positivo para a queima, para a generação de empuje. Tanto é que em motores cohete, nós agregamos solamente oxígeno puro ou algum outro oxidante, pero solamente oxidante, e o combustível, né? Bueno, o compressor, então, tem esta função de agregar o máximo possível de massa de aire com 21%, aproximadamente 21% de oxígeno, para queimar os gases e generar calor e gases de combustão na câmara de combustão. Temos essencialmente três tipos principais. Temos os compressores que são centrífugos ou radiales, que são são baseados como podemos utilizar o exemplo dos motores criados por Rittal, que basicamente são discos que
injetam o ar por força centrífuga, passem com que vão para a extremidade, acelerando e fazendo com que estes sejam forçados por difusores, e com isso nós fazemos com que inicialmente incrementamos a velocidade e depois no difusor nós sacamos a velocidade e provocamos um aumento de pressão. Ok? Desta forma, conseguimos um incremento de pressão. Alguma dúvida, pessoal? Não? Dale. E temos um outro tipo, que é o tipo axial. O compressor axial, particularmente, trabalha com inicialmente aceleração do fluido por meio de perfiles aerodinâmicos. Tem uma aceleração do fluido e depois este incremento de velocidade é transformado em incremento de pressão em los estatores. E temos o tipo intermediário, que seria uma combinação de álaves, de axial, uma geometria centrífuga. Chamamos isso de compressor diagonal, pero não é muito utilizado em la prática. Não é muito utilizado em la prática. Já foi muito utilizado no início da pesquisa, anos 40, 50, mas atualmente não é muito prático. Mas é como se fosse uma mescla, onde é o compressor, onde a etapa inicia com um dispositivo axial e se torna radial. É uma mescla. E não estou falando acá de combinações, ok? Há compressores, e é relativamente comum, nós temos, principalmente em los turboprops, é relativamente comum termos compressores que são combinações, onde utilizamos uma, duas ou mais etapas axiales, e por último, utilizamos uma etapa centrífuga, ok? Bueno, quando nós miramos os compressores centrífugos ou radiales, temos as vantagens de ter um design muito simples. Ele é muito direcional, muito interessante para coeficientes de compressão baixo, por exemplo, 5:1, e são relativamente pequenos, relativamente baratos, são relativamente livianos, se comparados com os mesmos estágios axiales. É importante nós percebemos que os compressores axiales têm uma capacidade de incremento de pressão muito pequena por etapa. Normalmente, cada etapa tem a capacidade de incremento de 1,2, 1,3, 1,4, dependendo da etapa. Então, por exemplo, se nós necessitamos, desejamos uma compressão de 5:1, 6:1, é mais interessante, mais prático utilizar um compressor radial simples, ou então de doble cara, em casos onde necessita maior volume. Ou então mesmo podemos utilizar 2 etapas de compressores centrífugos também. Cada etapa comprimindo 1:4, por aí, totalizando 1:8, 1:9, por exemplo. É possível. 2 etapas de compressores centrífugos. Pero não é comum que tenha, por exemplo, 3 etapas ou mais, porque a terceira etapa já começa a ter excessivas perdas, se torna não racional. Então, quando nós necessitamos de rações de compressão mais altas do que 8:1, 9:1, aí é praticamente mandatório a utilização de compressores axiales. Bueno, as desvantagens de los compresores centrífugos são, como eu falei,
não é factível usarmos mais do que 2 etapas. Eles são menos eficientes no total, são relativamente pesados por elemento rotativo em si, e tem dinâmicas, cargas dinâmicas muito grandes em seus discos principais, principalmente quando nós utilizamos alta rotação. Em baixa rotação, ok, a massa não é tão grande, assim como as cargas, pero a partir do momento que nós projetamos um compressor para alta rotação com um compressor centrífugo, nós temos penalidades muito grandes de massa do disco e cargas também muito grandes, exigindo que utilizamos aleações mais sofisticadas e mais caras e mais difíceis de maquinar normalmente. Bueno, e temos, em contrapartida, temos os compressores axiales, que são os mais comuns utilizados, principalmente para turbofan e turbojets puros, devido a tudo isso que nós falamos. E podemos encontrar situações de motores que conseguem mais do que 50:1 de relação de compressão, utilizando 2 ou 3 conjuntos de compressores. Às vezes, podemos mirar um total de 18, 20 etapas axiales. Bom, quando nós utilizamos os compressores axiales, principalmente os axiales, é interessante que podemos utilizar rotações distintas. Podemos utilizar hasta 3 rotações distintas, como eu falei. Há um fabricante que constrói sus motores com 3 spools, e com isso conseguimos 3 rotações ideais. Então, podemos construir compressores com 3 rotações específicas, é melhor para controlar o ponto ideal e conseguir a máxima eficiência em cada bloco de compressão. E também, principalmente no caso do axial, podemos controlar melhor os inlet vanes, assim como também os estatores. Podemos fazer controle de pitch de los estatores e de los inlet vanes, de forma a aumentar a eficiência de los compresores. ¿Okay? Bueno, hablando específicamente do stall do compressor, temos um problema que normalmente os compressores axiales são mais sujeitos ao stall de compressão. É basicamente uma interrupção do fluxo dentro do motor, interrupção de massa e pressão, de fluxo, de M ponto, e pressão dentro do motor. E isso tudo vai cambiar completamente todos os parâmetros do motor, incluso podendo ter queima reversa. A câmara de combustão pode envolver llamas para a parte frontal do motor, quando nós perdemos a pressão, quando estola, por exemplo, porque perdemos a gradiente de pressão. Isso tudo pode ocorrer devido à turbulência do ar, manobras, pode ocorrer sombras em la entrada do inlet do motor por uma série de problemas, uma série de situações de esteira de turbulência, manobras extremas, defeitos, ingestão de sujidades e outras coisas mais. Bueno, temos acá um compressor do tipo centrífugo, como eu falei. Temos acá um compressor simples e temos acá um rotor de compressor simples, um rotor de compressor que tem doble cara. E acá podemos mirar a carenagem do motor, onde temos acá a parte do rotor, e estes tubos são os difusores que vão levar o ar acelerado por o rotor, vai fazer com que o ar se expanda e reduza sua velocidade e incremente sua pressão,
para alimentar las câmeras de combustión, neste caso acá especificamente. Funcionamento básico é: temos palhetas com um ângulo de ataque que provoca a ingestão, a redução de pressão em la entrada, provocando a ingestão de ar, e este ar é acelerado por força centrípeta para a parte externa, e esta massa de ar acelerado é injetado por um difusor, e esse difusor vai aumentando, como podemos mirar acá, este difusor vai aumentando a área transversal gradativamente, fazendo com que o fluido perca sua velocidade e incremente sua pressão. Ok? Podemos mirar acá um diagrama de velocidade, onde temos um incremento de velocidade de entrada, vai incrementando conforme vai passando por las álaves, vai incrementando sua velocidade, porque está indo cada vez mais para a periferia de las álaves, assim vai incrementando cada vez mais, em função do incremento de raio, hasta que chega ao ponto máximo de velocidade, que é justamente em la salida, o descargamento do fluido, e neste ponto adentra em el difusor e empieza a reduzir sua velocidade e incrementar ainda mais sua pressão. E daqui é carregado em la câmara de combustão. A pressão, por exemplo, de 5:1, 6:1. Assim funciona assim trabalha um compressor centrífugo ou radial. Considerando agora um compressor axial, podemos mirar que o fluxo vai estritamente em la direção axial do motor, diretamente para a câmara de combustão e depois para a turbina. Isso é mais interessante em termos de eficiência, porque neste caso desta classe de motor, vemos que há um cambio de direção acá muito considerável, cambios de direção diversos, e isso tudo rouba a energia potencial ou energia cinética do fluxo. Tudo isso reduz a eficiência da máquina. Acá, em o compressor axial, temos a vantagem de que temos uma direção general do fluxo contínuo, no sentido axial. Temos acá um exemplo de compressor que utiliza dois spools, dois ejes, sendo que um de baixa pressão, outro de mais alta pressão. E podemos observar que a altura das álaves são muito mais grandes no início, porque temos uma pressão de entrada. Hasta o final do compressor temos álaves com uma altura, com uma área de passagem que é proporcionalmente menor do que a entrada, que tem uma relação muito próxima com o diferencial de incremento de pressão total. Assim, se eu estou aumentando a pressão e a densidade do fluxo, eu necessito de muito menos espaço para passar esse fluxo, verdade? Bueno, temos acá 3 exemplos de compressor. Temos acá um compressor onde estamos mirando o fan inicial, e depois temos uma primeira etapa de compressor e depois uma etapa de alta pressão do compressor. Temos um outro exemplo acá. Podem notar que são dois conjuntos muito claramente distintos, com rotações distintas, com ejes distintos. Este outro já é um motor com características muito mais ligadas a um motor turbojet puro, a um motor mais antigo, que podem notar que há solamente um eje e muito mais etapas são necessárias nesse caso acá. Podemos notar que este é um turbofan e este é um turbojet simples, os dois casos. Como chamamos, um jorro puro,
¿Cómo es la construcción? Normalmente cada conjunto de compresores está preso a un eje. Podemos utilizar más de uno, como ya hablé. Este eje es acondicionado dentro de un conjunto de estatores. Normalmente son dos cascas. É dividido ao meio para a montagem, a construção. E é muito comum que, principalmente as primeiras etapas de los estatores, tenham um sistema de controle de UPIT. Então, conseguimos aumentar muito a eficiência e também aumentar a resistência a stall e surge por meio da regulagem pela máxima eficiência do ângulo de pitch de los estatores, que é hecho por meio de anéis de controle, anéis que cambiam, têm a capacidade de cambiar todas as álabes de los estatores solamente com um movimento rotatório do disco, acá ao redor, do anel ao redor, que é comandado por um servo atuador por afuera do motor, ou também por um atuador hidráulico, não? Acá podemos mirar com mais clareza os anéis de controle do pitch de los estatores. E acá podemos mirar um diagrama de aceite, um diagrama hidráulico, de uma válvula que controla o ângulo exato de pitch. E esta válvula trabalha baseado em la pressão do combustível e la pressão de combustível e em la pressão do combustível tem conexão com o nível de empurre que está sendo generado e também está sendo regulado também por la pressão que vem do sistema de bleed do motor. Se o motor está com bleed correto, com bleed que deveria estar por la empurre que está generando, que vai depender da pressão do combustível, vai manter as álabes do estator em uma posição. Se por acaso ocorrer um caso de perda de pressão do bleed, que é, por exemplo, se eu estou tendo um surge, um stall de compressor, eu vou imediatamente perder a pressão dentro do estator, a pressão presente em o sistema de bleed vai cair, e isso vai diretamente comandar a válvula para mudar radicalmente o ângulo de ataque, o pitch, de los estatores, o que vai facilitar para recuperar a capa limite de las palhetas do compressor. Assim como uma ala de avião, quando nós entramos em stall, temos que baixar o nariz, dar leme contrário e tentar sair do tiramisson e recuperar velocidade e reenergizar a capa limite da ala, verdade? Sí. ¿Hace sentido? Más o menos esa es la maniobra recomendada. Dale. Bueno, então podemos controlar o pitch, principalmente das primeiras etapas do estator. Pero não é solamente para evitar surge, também é para mantermos a melhor eficiência do compressor. Muito bem. Para termos uma ideia, senhores, acá segue o desenho, o perfil de um compressor, de algo como 10 etapas, tem acá, algo assim, ou pouco menos, de etapas, onde temos uma parte rotativa, uma parte que é o estator, podemos mirar, e podemos mirar que a pressão, ela vai sempre incrementando, partindo do rotor, ela sempre vai incrementando a pressão, e o estator tem a função de receber o fluido a uma velocidade alta, que é generada por troca de momento com o rotor, e esse estator vai reduzir o máximo possível a velocidade, sem causar demasiada turbulência, sem causar demasiadas perdas aerotermodinâmicas acá.
Então, a função do estator é sempre reduzir o máximo possível a velocidade. Então, a acelerarmos o fluido com o rotor e imediatamente reduzirmos a velocidade com o estator, provocamos um incremento direto de pressão. Essa é a função do compressor. Afinal, queremos que o fluido chegue à câmara de combustão a máxima pressão possível e a menor velocidade possível, mesmo porque na câmara de combustão temos que reduzir a velocidade dentro da câmara de combustão a 30, 40, 50 metros por segundo, não mais que isso. Senão, temos o risco de ter um problema de apagamento do motor, desligamento do motor, ok? Acá tem um diagrama de como é a construção típica do compressor. O compressor é construído com discos e tem sus pontas os álabes, que são presos em canales. Há sistemas de travamento, de cerramento, ou em alguns casos, ele simplesmente é estornilhado. E há muitos outros tipos. Por exemplo, há tipos onde utilizamos uma raiz que chamamos de shear tree, que é uma base que tem uma geometria dendrítica, onde introduzimos em o disco e depois agregamos um tornilho para prender. Há muitos tipos diferentes de construções, senhores, e isso vai variar de fabricante para fabricante, ok? Tiene una técnica, señora, que es muy interesante y que nosotros siempre utilizamos en máquinas rotativas o turbomáquinas en general, que es a teoría de los triángulos de la velocidad. Entonces, por ejemplo, podemos definir preliminarmente los ángulos, los pits de palhetas de estatores, de rotores, tanto de las turbinas quanto de los compresores, com uma técnica gráfica muito simples, que é a técnica dos triângulos de la velocidade. Então, hacemos, por exemplo, temos acá um disco, estamos mirando acá o perfil transversal de las álabes do rotor, e podemos introduzir primeiramente, temos inicialmente uma velocidade, que é a velocidade induzida, que chega ao bordo de ataque do rotor, e hacemos uma composição com a velocidade de rotação do rotor, ou a velocidade tangencial na ponta, ou na metade do rotor, a velocidade U. Estas duas velocidades combinadas, temos uma velocidade VIN, que é a resultante que vai entrar dentro que vai ter dentro desta etapa. E podemos fazer o mesmo triângulo para a saída, considerando a direção, baseada em um ângulo de salida, a direção e intensidade baseada em la velocidade 1, somando também, fazendo uma composição com a velocidade de rotação. E com isso conseguimos sacar a velocidade resultante. Podem notar que esta vai ser a direção e intensidade do fluxo em la saída da primeira etapa do rotor. E com isso, nós vamos direcionar o estator, o ângulo de ataque, o pitch alfa 1, ou o ângulo de ataque inicial do estator, vamos direcionar baseado neste vetor acá, nesta velocidade, ok? E então, cambiamos com um camber, generamos acá um beta ou um alfa 3, um alfa de salida, de acordo com o nosso projeto de câmbio de velocidades, ok? Profe, pero de ahí a una etapa a la otra tienen todos los mismos ángulos de ataque que el rotor. Sí, nosotros hacemos siempre este proceso todo repetido. Então, por exemplo, esta é uma etapa composta pelo rotor e por el estator. Então, por exemplo, está mirando acá que tem um vetor entrando, ¿verdad?
Este VR1 estamos adotando do que está vindo da primeira etapa, ou melhor, da etapa à esquerda anterior. Então, estamos considerando que a etapa anterior está entregando ao fluido com esta direção e com esta intensidade. E depois, passando ao rotor estator, vamos generar também um vetor de salida com uma intensidade e uma direção. E com isso vamos dimensionar a la próxima etapa do compressor. Ya. Todo es relativo así, partiendo de la primera etapa para Isso, las siguientes. em relação ao segundo e ao terceiro. Um em relação ao próximo, compreende? Entiendo. E isso hacemos em el compressor e hacemos também para as turbinas. Hasta que chega a um determinado ponto que a última turbina tem uma velocidade que é muito pequena, que tem uma velocidade que está dentro do máximo possível para extrair dentro da queda de pressão, ou delta de pressão possível para generar com aquela turbina. Então, sabemos que chegamos ao final, como posso dizer, ao máximo possível de extração de energia. Porque, em teoria, senhores, a turbina, o gás que está sendo descargado em las turbinas, ele sempre vai estar arriba de la pressão atmosférica a uma temperatura também arriba. Então, em teoria, para extrairmos a máxima energia possível, com a máxima eficiência possível, teríamos que colocar centenas de etapas de turbinas para extrair toda essa possível energia. Pero calculamos hasta um ponto em que uma etapa mais de turbina não agrega tanta extração de energia comparadamente ao custo de massa estrutural e ao custo de plata que vai ter para agregar uma etapa mais, entende? Por isso que, por exemplo, os motores mais rudimentares utilizavam 1 a 2 etapas. Os motores mais recentes utilizam etapas hasta, creio que 7, 8 etapas de turbinas. Agora, por exemplo, se nós miramos os turborreatores que são utilizados para geração de energia elétrica, como não há problema com a quantidade de massa, como temos que extrair hasta o último porcento de eficiência, é possível, é comum. Vocês podem mirar os turbogeneradores, aí às vezes 20 etapas, 25 etapas de turbinas, para extrair a última gotita de energia de expansão possível. Justamente estaba viendo un video de General Electric que mostraba un motor, una turbomáquina para generación de electricidad y tenía como 10 etapas, 10, 15 etapas de turbina. Tiene un montón. Impressionante. E a tendência sempre vai ser construir mais e mais. Cada vez mais etapas, porque hablando em termos de termodinâmica, é quase impossível você conseguir reduzir a pressão e a temperatura do fluxo solamente com a turbina. Sempre vai ter um ratito sobrando, sempre. Bueno, esto es característica de las máquinas térmicas, infelizmente. Bueno, então, depois vamos estudar mais os triângulos de velocidade. Estas são uma ferramenta muito boa para estudarmos as turbomáquinas em geral, né? Bueno, nós falamos ratito sobre o problema do surge ou stall de compressor. Acá temos uma imagem de uma situação. Y pueden mirar que parte de los gases, parte de la llama, sale por la parte frontal del motor. ¿Por qué? Porque la barrera, como yo hablé a ustedes, el motor, el turborreactor, él es todo abierto. No es como un motor de pistón que es cerrado o un motor de cohete. Este es un motor totalmente abierto. Do inicio al final está todo abierto. Entonces, o que impide que las llamas revertan su dirección é justamente
a barreira de pressão generada por o compressor, que necessariamente, em sua última etapa, vai ter uma pressãozita ratito mais alta do que a pressão dentro da câmara de combustão. Como falei a vocês, é o flujo caminhando por estas câmeras, colidindo e transferindo energia com uma série de defletores e tudo, vai ter uma pequena perda de pressão, delta P. Então, o flujo natural é que a llama vai caminhar na direção da turbina. Pero si tenemos un stall de compresión, o sea, perdemos la presión de un compresor, perdemos esta presión, esta barrera. Y entonces la llama de la cámara de combustión vuelve a la parte frontal. Y esto puede romper las palhetas, las álabas del compresor, por bending, por torcer las álabas en una dirección contraria, así como también puede provocar estragos de derreter componentes o fragilizar ou provocar creep no motor. Então, não é um surge, não necessariamente vai destruir o motor, talvez não. Incluso pode ocorrer na vida útil do motor, pode ocorrer situações de surge, pero é uma situação que deve ser a todo custo evitada. Bueno, acá tiene uma situação muito didática, acá mostrando o que pode ocorrer. Normalmente estamos volando, temos o coil do motor, o inlet do motor, recebendo o flujo, equalizando, normalizando o flujo e tudo, e aumentando a pressão. E, por exemplo, se hacemos uma manobra muito extrema, ou então a aeronave sofre de um crosswind extremamente muito intenso, isso pode generar uma espécie de uma borbulha ou uma sombra de aire, um vacuum, um vacío acá na entrada. E isso pode ser pode generar um stall de compressor, ou um surge. Pode ocorrer. Normalmente as causas do surge são excessiva e muito rápidas mudanças de fluxo de combustível, ocasionada quando o piloto manobra muito rapidamente as manetes de potência. Normalmente, as aeronaves atuais têm limitadores para isso. Há limitação para isso. O FADEC está sempre preparado para impedir que o piloto faça coisas malas. Então, é difícil que ocorra, mas antigamente era um problema mais grande. Aí, quando há mudanças muito grandes e excessivas, muito frequentes e com grande delta de volume de combustível, ok? A turbulência do ar também pode ocasionar, o compressor contaminado. Isso pode ocorrer, senhores, por exemplo, há situações onde há erupções vulcânicas e as pessoas recomendam fortemente, as autoridades aeronáuticas recomendam que os vuelos sejam suspendidos quando há erupções vulcânicas, por dois motivos. Um é que as cinzas, o salt de las cinzas vulcânicas, a fuligem, pode aumentar a temperatura de entrada na turbina, pode danificar a turbina ou reduzir a vida útil, porque as cinzas aumentam aumento de temperatura, incrementam a temperatura de llama, por ser efetivamente combustível, etc., elas se agregam em la superfície de las álabes e incrementam a temperatura, podendo danar as palhetas, assim como também podem provocar um stall por deposição diretamente em um compressor. Também pode provocar surge, sujidade, poeira, e principalmente como cinzas vulcânicas, né? Operações fora do RPM do motor, acá principalmente falando de altíssimas rotações acima do RPM, ou então condições onde o motor não startou da forma correta. Por exemplo, você não chegou à rotação ideal com o starter e tenta acender, mas tudo isso é feito por el FADEC. Tudo isso o FADEC controla, então é difícil que você tenha esse tipo de problema.
como eu falei, comandos muito rápidos na maneta e ventos de crosswind muito intensos. Tudo isso pode provocar surge. Soluções do motor modernos é basicamente um sistema de air bridge, que é basicamente o motor pode ter injeção de ar comprimido em um motor para provocar uma espécie de reenergização da capa limite. Isso pode ocorrer. Tiene motores que tienen dispositivos para reenergizar la capa límite. Y también hay, como yo hablé a ustedes, hay un sistema de control de pitch de las álabes de los estatores del compresor. Tudo isso, senhores, é controlado por Alfadec. Então, infelizmente, lo sinto, los pilotos basicamente não podem hacer nada a menos que pode ser é realmente não fazer manobras muito bruscas, porque ou então colocar a aeronave em uma situação, por exemplo, de volar muito cerca em la esteira de turbulência de uma outra aeronave, por exemplo. Isso pode ocasionar stall de compressor. Ou durante o despegue, entrar em la esteira de turbulência, e coisas assim. Ou então em casos de vento de crosswind muito intensos, como eu falei. Tudo isso é naturalmente corrigido por el FADEC. Bueno, solamente recordando, señores, para que tengan grabado acá, los capítulos de los libros, las personas, y también sobre la propuesta que yo hice sobre o proyecto, un proyecto de clase para pensar. Segue mi correo nuevamente, señores. Y es eso. Falta las referencias terminar acá. Bueno. Bueno. ¿Dúvidas, señores? ¿Cuestiones? Porque creo que ya no, profe. ¿Complementación alguna? ¿Alguna cuestión? Yo tengo una duda, profe. Sí, puede hablar. Sé que ya explicaste, pero no me quedó bien claro. Después del compresor, pues viene el difusor. Ahora, para mí, pues los dos tienen funcionamientos contrarios, ¿verdad? Uno se encarga de comprimir y el otro de expandir un poco más, ¿verdad? Entonces lo que se me ocurre es que, ¿acaso no es, por así decir, contraproducente comprimir todo el aire hasta un punto si después vas a tener que liberarle un poco otra vez? Nosotros trabajamos, usted está hablando del compresor, en el caso del compresor centrífugo, ¿verdad? Sí. En el caso del compresor centrífugo. Usted tiene que entender, Jorge, de la siguiente forma. Estamos sempre falando de conversão de energia. Então, temos uma energia mecânica em o eje da máquina, que está transmitindo energia por contato, está acoplado ao eje. Temos um disco, o rotor, o compressor. E, bueno, nós queremos fazer com que essa energia de giro, essa energia mecânica, este torque disponível em um eje, se torne a presión, ¿verdad? Esta es la intención del compresor. Queremos comprimir. Bueno, entonces agregamos un disco que va a rotacionar y agregamos álabes. ¿Por qué? Porque las álabes tienen la función de arrastrar o cargar, arrastrar la masa de aire que está entrando en el ojo del compresor. Então, a álabe tem a função de arrastar primeiro. Então, ela primeiramente capta uma quantidade de ar. E este ar, ele é arremessado para a parte externa, para o diâmetro externo do rotor, por meio de força centrífuga, simplesmente. Então, dentro das passagens entre as álabes, podemos notar que entre as álabes há uma diminuição
de la área de passagem entre as aleves e entre a carcaça. Então, podemos mirar que em o ojo, quase sempre, em o ojo do compressor, há uma passagem mais grande, e conforme ele entra, e vai passando, vai indo mais para a periferia do disco, esta passagem vai diminuindo, verdade? Então, nós vamos diminuindo a passagem e, ao mesmo tempo, vamos aumentando a velocidade do fluido. Então, hacemos forçadamente o fluido incrementar a velocidade e hacemos ele passar por uma cavidade apertada, cada vez mais apertada, um convergente. Por la lei de Bernoulli, o que ocorre com o fluido quando ele está passando por uma passagem cada vez mais apertada? Cuando es subsónico aumenta su velocidad, pero disminuye su presión. Sí, exatamente. Vamos ter um incremento, de velocidade, ¿verdad? Vamos ter um incremento, pero ao mesmo tempo, nós estamos apertando a passagem hasta que vamos chegar a um ponto em la extremidade do disco, vamos ter uma velocidade extremamente alta. É isso que nós queremos. Queremos fazer com que o fluido saia em la extremidade do disco a máxima velocidade possível. Quando nós descargamos o fluido a máxima velocidade possível em difusores, em conos, em divergentes, o que ocorre? Esse divergente vai ser um papel que é o papel de diminuir a velocidade, agora diminuir a velocidade e converter esta, por conta pela lei da conservação de massa e energia, obviamente se conserva massa porque não está escapando, então se conserva massa, e conservamos também a energia total, porque estamos convertendo uma massa que tem uma energia cinética muito alta, por conta do movimento pela velocidade, do jorro, e vamos transformar esse jorro em energia potencial. Por quê? Porque eu estou fazendo ingressar em um divergente, e, novamente, por la lei de Bernoulli, este divergente provoca que o fluido vai desacelerar, vai frenar, e esta frenagem, se eu quero manter a energia, eu preciso, temos a lei da conservação de energia, temos que respeitar, então, tem que respeitar a energia total, verdade? Então, toda essa energia de velocidade, ou energia cinética do fluido, por la lei da conservação de energia, terá que se converter em energia potencial ou energia de pressão. Compreende? Então, eu diminuo a velocidade e, ao mesmo passo, eu incremento bastante a pressão. E então descargo na câmara de combustão. Sí, perfecto, profe, se comprende bien. A usted perguntou sobre a questão de ser contraproducente, verdade? Como eu posso falar assim? Nós temos que ter em consideração o seguinte, senhores. Nosso fluido de trabalho é o aire. E o aire tem uma série de particularidades ligadas, por exemplo, à viscosidade, ao calor específico, uma série de parâmetros como o gama, como a massa molecular. Então, temos uma série de parâmetros, uma série de coisas interessantes relativo a isso. E em las turbomáquinas, nós temos que sempre procurar o caminho de conversão de energia em que nós podemos obter o máximo de conversão, ou melhor, a máxima eficiência na conversão, em la conversão. Vamos suponer, por que um motor aeronáutico, por que um turbojet é muito melhor do que um motor a pistão para aviões? Porque simplesmente
por el tipo de ciclo que utiliza, el ciclo Brighton, ele permite que tenemos motores que tengan una relación de masa-potência de 7:1, ao paso que los motores a pistón vão ter uma relação de 1:1, 1,5:1 máximo, por aí. Então, por la característica del ciclo termodinámico, podemos ter motores mais livianos, motores a Joule, né? Temos isso a considerar. E também tem um outro ponto. Qual a eficiência de um motor a pistão? Y baja, profe. O sea, comparado a un motor Y, es mucho más baja. Sim. O motor a combustão, por exemplo, os motores mais avançados, mais recentes, com revestimento de cerâmica, com uma série de agregados para aumentar o desempenho, tem eficiência energética de 15%, 20%. Os motores aeronáuticos, os turbojets, principalmente os turbofans mais modernos, podemos alcançar talvez eficiência energética de 30%, 35% ou mais. Para ustedes terem noção, por exemplo, um de ustedes falou que mirou os turbogeneradores de GE, ¿verdad? Tiene uno que es el turbogenerador, usted Luis, ¿verdad? Los generadores, por ejemplo, de 6H, 6HT, si no estoy errado, no recuerdo, pero hay una familia de turbogeneradores de GE que alcançou uma eficiência de 65%. 65% na máquina térmica é quase o limite possível de uma máquina térmica. Compreende? Então, quando nós falamos de motor, turboreatores, nós temos que encontrar, Jorge, o melhor caminho de conversão de energia. E, por exemplo, será que tiene mejores maneiras mais simples de converter energia mecânica em energia de pressão? Como você mesmo falou, Jorge, certamente outras formas. Por exemplo, poderíamos imaginar um conjunto de pistones. Podemos imaginar um conjunto de transmissão de energia mecânica para pistões que comprimissem ao ar com pistões e então injetassem este ar caliente na câmara de combustão e depois passasse por uma turbina. Poderíamos pensar em algo assim, pero simplesmente a eficiência seria baixa. Então, atualmente, os sistemas que têm a mais pequena perda isentrópica, perda de eficiência nos ciclos termodinâmicos, podemos dizer que é realmente por compressores axiales, principalmente axiales, e depois compressores centrífugos, que são um pouco menos eficientes, mas são muito mais eficientes do que compressão por pistão, por exemplo. É interessante notar, senhores, há um sistema de acendimento, não sei se vocês já miraram, aí na internet, busquem, porque é muito raro, muito interessante. Há um sistema para acender fuego, para startar fuego, que é basicamente um cilindro de vidro, e há um pistão, e dentro, ao fundo deste cilindro, é um cilindro pequeno, como uma seringa, algo assim, como uma seringa, não recordo como é seringa em espanhol, mas deve ser parecido, não? Sabe o que eu estou falando, não? Sí, jeringa. Es un tubo Jeringa, pequeño. ¿no? Sí, para aplicar vacuna. Jeringa. Sí. Sí. Então, assim, imagine um tubito de vidro, um tubo pequenito como de vidro, assim, de pirex, e há um pistãozito, e ao fundo, dentro, se coloca um pedaço de papel ou de algodão. E então se golpeia este pistão, se golpeia por cima, bem rápido, com força, com a mão mesmo, se golpeia,
Y a rápida compresión de este pequeño volumen de aire llega a un punto de calentar tanto el gas que se acende el pedazo de papel o de algodón al fundo. Se incendia, se empieza a queimar. Puede imaginar, sin atrito, con poquísimo atrito, porque es un tubo de vidrio con un pistón de goma, de selado con O-ring, y usted golpea rápidamente y la compresión es tan rápida que convierte prácticamente toda energía es convertida en energía térmica, suficiente para acender un papelcito, un algodón. Quem encontrar en la internet, en YouTube, envía para nosotros en el grupo de WhatsApp. Es el primero que encontrar. Porque, por eso que yo hablo, señores, el ar, la compresión del ar, ocurren fenómenos muy extraños, muy interesantes. Entonces, respondiendo a su pregunta, Jorge, está conectado a eso. Perfecto, profe. Es una forma con menos pérdida de transmisión de energía para convirtiendo la energía mecánica para energía potencial de la presión. Señores, ¿alguna duda más? ¿Todo claro? ¿Todo tranquilo? Profe, yo tengo una consulta acerca de mi tema. Sí. El tema de... La vez pasada, cuando nos distribuiste los temas, a mí me tocó centrifugal turbines. Ajá. Pero yo buscando en el libro no encuentro turbinas centrífugas. Pero sí hay axial y radial flow turbines. Sí, sí. No sé. Es que centrífugo también es utilizado a veces, pero es turbina radial. El termo radial y el termo centrífugo son utilizados para la misma cosa, muchas veces. Ya, entonces estaría desarrollando radial flow turbine, ¿verdad? Exacto, exactamente. Dale, perfecto. Esa no era mi duda. ¿Sí? Tome como ejemplo, bueno, los turbochargers de autos. Va a mirar que todos son turbinas axiales, turbinas radiales. Pero hay turbinas radiales también para aplicación aeronáutica. Muchas, inclusive. Es más común axial, pero hay radial también. Bueno, señores, Jorge, usted entonces hace su presentación en sábado próximo, ¿ok? Vamos hablando. Y la misma hora, las 9. Tiverem dúvidas, tienen mi WhatsApp, solamente entrar en contacto, pregunten, fiquen a la voluntad para preguntar y discutir, ¿ok? Dale. Profe, Vale, profe. Dale, profe, espectacular. Perfecto. Dale, profe. Vale, profe. Excelente. Buen sábado para ustedes. Dios bendiga a todos y quedan bien el sábado, fin de semana. Buen descanso a todos. Dale, profe. Gracias, dale, profe. profe, igualmente. Nos vemos. Buen Igualmente, sábado. profe. Nos vemos.